Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula de matemática 1. Na aula de hoje nós vamos falar sobre operações entre conjuntos. Essa parte de operações entre conjuntos vai estar lá no nosso livro, na página 14. A partir da página 14, ela vai indo até mais ou menos a página 16, 17, vão ter alguns exercícios também, certo? Onde essa parte vai falar da união e da interseção entre conjuntos. Já na página 17, a gente já vai falar sobre a diferença entre conjuntos, lá na página 17. E seguindo da página 17 para frente, nós vamos ter lá na página 19, conjunto complementar. A partir da página 19 em diante, a gente vai ter essa parte de conjunto complementar até chegar na página 20, 19 e 20, certo? Então, esse vai ser o assunto dessa videoaula. Lembrando para vocês que essa aula é de uso exclusivo dos alunos do professor Hugo Vitor. Não compartilhem essa aula com mais ninguém, mesmo que seja aluno do IF, não compartilhe. Lembrando também que eu não estou gravando essa aula da minha casa, eu não estou gravando de um estúdio, eu estou gravando da minha casa, certo? Então pode ter alguns ruídos aí, o áudio não está tão bacana. Tem cachorro latindo na gravação, eu peço desculpa, certo? A Visa foi passear com cachorro, eu não posso fazer nada. Então, agora parece que foi um barulho de ônibus, não sei se deu para pegar no microfone. Enfim, é o que temos, espero que isso não atrapalhe o estudo de vocês e boa aula. Vamos começar a aula de hoje falando de operações entre conjuntos. A gente já aprendeu a fazer operações entre números, como soma, subtração, multiplicação e divisão. Agora nós vamos ver quais são as operações que são possíveis fazer entre conjuntos. São 3 operações no total: união, interseção e diferença. Como é que seria? Vamos um por um. Vamos começar pela união entre conjuntos. Então, o que seria encontrar a união entre os conjuntos A e B? A palavra união ela já é bem intuitiva, né? Já dá para a gente ter uma noção de que fazer a união entre conjuntos seria juntar eles. Então, a ideia é praticamente essa. Eu vou pegar todos os elementos dos dois conjuntos e juntar num conjunto só. Então, quando eu estou encontrando a união entre conjuntos, eu estou, na verdade, construindo um novo conjunto que vai ter todos os elementos desses dois conjuntos. Então, para escrever melhor isso que eu acabei de falar, vai ficar o seguinte: a união entre os conjuntos A e B é o conjunto a gente vai denotar ele, vai ter o símbolo A, tem esse fiozinho para cima, B, esse é o símbolo de união, certo? E a gente lê A união B, é o conjunto A união B, cujos elementos são todos aqueles que pertencem ao conjunto A, vou botar assim, A ou AB. Então, tem um detalhe aqui na escrita que eu gostaria de chamar a atenção, vou até destacar em vermelho, que é esse conectivo OU aqui. Quando eu falo esse OU nos textos, certo? A gente vai resolver alguns problemas já envolvendo conjuntos. O OU ele é um conectivo que no texto ele vai significar união entre conjuntos. Então, quando eu falo que o meu conjunto A união B ele tem os elementos que pertencem a A ou a B, quer dizer que eu estou juntando esses elementos, tanto faz pertencer ao conjunto A como pertencer ao conjunto B, você vai juntar e esses elementos vão pertencer ao conjunto união. Tudo bem? Alguns exemplos aqui que eu botei para ilustrar para a gente. Sejam A, B e C esses conjuntos. O conjunto A, só lembrando que conjuntos a gente representa por letras maiúsculas do nosso alfabeto e elementos a gente costuma representar por letras minúsculas. Então eu tenho o conjunto A que vai ser A, B, D, o conjunto Bzão que vai ter os elementos B, C e D e o conjunto C que vai ter os elementos B e C. Então eu quero construir esses conjuntos que ele está me pedindo aí nos itens. Quem vai ser A união B? A união B vai ser um novo conjunto, então eu vou representar entre chaves, e vai ter que ter todos os elementos do conjunto A ou então do conjunto B. Não precisa repetir,
Por exemplo, olha aqui no caso aqui, o elemento B e o D, eles tanto pertencem ao conjunto Azão como pertencem ao conjunto Bzão. Eu não preciso colocar duas vezes, eu vou colocar só uma vez. Então vai ter, eu prefiro colocar na ordem, então vai ficar assim, ó, A primeiro, A minúsculo, aí depois eu vou colocar o B, vou colocar o C, vou colocar o D. Fecha a chave. Lembrando que conjunto tem que ter chave, a união B é um conjunto, tem que abrir a chave, tem que fechar a chave para representar ele corretamente. Então esse aqui seria o conjunto A união B. Quem seria agora B união C? Repare, eu vou apagar aqui os tracinhos embaixo dos elementos. Repare que os elementos do conjunto B e do conjunto C têm elementos do C, na verdade todos eles também são elementos do conjunto B. Então não preciso repetir. O meu conjunto união, B união C, vai acabar sendo somente o conjunto B. Porque o Bzinho minúsculo está nos dois, eu vou botar aqui, o A não tem nenhum deles, então vai ficar Bzinho, o Czinho e o Dzinho. Coloquei todos os conjuntos que estão em B ou em C, né? Em B ou em C. Finalmente, a gente vai ter aqui o item C, que eu quero a união dos três conjuntos. Eu quero A, união B, união C. A gente vai colocar todos os elementos que estão aparecendo aí, nesses três conjuntos. Então vai ficar A, B, C e D. São todos os elementos que a gente vai ter. Tudo bem? Eu deixei um espaço aqui para fazer as propriedades, mas tem uma coisa interessante que a gente pode identificar quando a gente trabalha com união de conjuntos. Seria a representação dessa união lá no diagrama de Venn. Quando eu costumo representar conjuntos, eu costumo representar por diagramas. Tem três situações que podem acontecer. Onde é que eu posso fazer aqui? Deixa eu fazer aqui no cantinho em cima. Olha, eu vou dar um zoom, eu vou ganhar essa tela aqui todinha pra gente. O que eu posso fazer? Eu posso ter situações em que os meus conjuntos eles não tenham elementos em comum. Eu posso ter situação em que os meus conjuntos eles tenham alguns elementos em comum. E eu posso ter uma situação em que um conjunto é subconjunto do outro. Nesse primeiro caso, imagina como eu tenho uma situação em que não tem nenhum elemento em comum. Então eu tenho um conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu quiser representar por diagrama a união entre esses conjuntos, eu teria que indicar toda essa região de um e do outro. A minha união seriam todos eles. Numa situação como eu tenho aqui na minha direita, onde eu tenho uma parte de um conjunto dentro do outro, como lá no exercício que a gente fez, o conjunto B, ele tem uma parte dele junto com o conjunto A. Está aqui o conjunto A e o conjunto B. Deixa eu voltar aqui para o exercício do exemplo lá. Olha só, o conjunto A tem A, B, D e o B tem B, C, D. Então vai ficar dois elementos pertencendo aos dois conjuntos. Eu vou até fazer aqui maiorzinho essa parte, porque vão ter dois elementos. Vou deixar mais espaço. Pronto, agora vai dar certo. Então a gente vai ter o B, B e D. O B e o D. Aqui embaixo, olha só aqui embaixo. Eu ampliei para a gente dar uma olhadinha. Os elementos B e D vão pertencer ao conjunto A e também vão pertencer ao conjunto B. Eu vou colocar esses dois elementos aqui no meio, ó, o B minúsculo e o D minúsculo. No conjunto A eu vou ter apenas o Azinho e no conjunto B eu vou ter apenas o Czinho. Esse mesmo? Conferir? É esse mesmo. Quem vai ser a região que representa a união desses dois conjuntos? Seriam todas essas regiões aqui, ó. Eu estou marcando. E finalmente pode ter uma situação como a gente viu no conjunto B e no conjunto Czão. No conjunto Czão tem todos os elementos dele dentro do conjunto B. Vou até botar aqui um pouco mais só para dar espaço. Quem são os elementos do conjunto C? Relembrar que é o Bzinho e o Czinho. Então a gente vai ter aqui Bzinho, Czinho. Vou fazer assim para indicar que é o minúsculo. Pronto. E no conjunto B vai ter o Dzinho, que não está dentro do conjunto C. Quem seria a união entre esses dois conjuntos numa situação como essa? Se eu fosse representar no diagrama, seria toda essa região aqui do conjunto B. Eu estou unindo todo mundo. Só que um já está dentro do outro. E acaba ficando exatamente o conjunto B.
Então, essas observações para a gente, né, com relação ao diagrama, nos ajudam um pouco a entender a ideia de união. É só juntar todo mundo num conjunto só. Tudo bem? Tem umas propriedades que o livro traz para a gente que elas são bem interessantes a gente falar. As propriedades são as seguintes. Se eu tenho... Uma das propriedades é exatamente o que acontece com o conjunto B e o conjunto C. Se eu tenho um conjunto que ele está inteiramente contido no outro, eu vou botar assim, ó. Se C está contido no conjunto B, ou seja, um conjunto está inteiramente contido dentro do outro, então a união entre eles vai ser o conjunto maior. É o grandão. Deixa eu escrever de uma outra forma aqui. Se C está contido em B, então B união C vai ser o conjunto B. O que eu escrevi aqui diz o seguinte: eu tenho dois conjuntos, B e C, certo? E um deles está inteiramente contido no outro. Foi o que a gente viu na aula passada. Um é subconjunto do outro. Um está contido no outro. Se um tiver contido no outro, na hora que eu fizer a união, o resultado dessa união, esse aqui é o símbolo de união, ficou feio, não foi? Esse aqui é o símbolo de união. Essa união entre os dois conjuntos vai dar o conjunto maior. Não, o C que está dentro do B, então quando eu fizer a união dos dois, o resultado vai ser o próprio conjunto B. Só tem um detalhe. O contrário também acontece. Então não é apenas assim que a gente escreve. Existe uma outra linguagem que a gente costuma falar, que é com relação à equivalência. Eu vou apagar esse se e esse então. Na verdade, tanto faz acontecer uma situação como acontecer a outra. Significa, se C está contido em B, então a gente já pode concluir que a união entre eles vai ser o conjunto maior, que no caso aí seria o conjunto B. Mas pode acontecer em algumas situações em que a gente tenha a união entre dois conjuntos dando igual a um deles. Se aparecer numa questão a união entre dois conjuntos sendo igual a um dos conjuntos, é porque o outro conjunto está dentro desse um. Então a gente tanto pode fazer esse resultado indo como voltando. Em algumas questões é importante ficar atento com relação a isso. Tanto faz eu ir como faz eu voltar. A gente vai ter aí a propriedade válida. Certo? Nesse caso aqui vai dar certo. Nem sempre é assim. Nesse caso aqui em particular vai dar certo desse jeito, indo e voltando. Tudo bem? Propriedade 2, que a gente vai ter. Tanto faz a ordem com que você faça a união entre conjuntos, o resultado final vai ser o mesmo. Então, para quaisquer conjuntos A e B, se eu calcular A união B, é a mesma coisa que calcular B união A. E, finalmente, quando eu for fazer a união entre três conjuntos, eu posso fazer por partes. Se eu estiver sentindo muita dificuldade, como eu fiz naquele exemplo, eles eram conjuntos pequenininhos, mas podem aparecer conjuntos muito grandes, eu posso, por exemplo, calcular A união B e só depois encontrar quem seria a união com C. Mas também vai dar o mesmo resultado se eu fizer B união com C e só depois fizer a união com o conjunto A. Essas duas últimas propriedades, elas têm nomes, bem parecidos com os nomes que a gente viu lá com relação a operações entre números. No caso, são as propriedades associativa e comutativa. Aqui, nas operações entre conjuntos, a união ela tem a propriedade associativa, que seria essa propriedade 3, e a comutativa, que é a ordem dos conjuntos na união, não altera o resultado. Então, a comutativa é a propriedade 2, a associativa é a propriedade 3. Quem está copiando, dá uma pausazinha aí no vídeo, já já a gente faz mais exercícios para fixar melhor. Deixa eu botar aqui para pegar a tela toda, sem nada atrapalhar. Pausa o vídeo e copia. Vamos para a próxima operação entre conjuntos. Já a outra operação que nós vamos trabalhar vai ser a interseção entre conjuntos. Quando a gente falar em interseção entre conjuntos, eu vou querer criar um novo conjunto
que nesse novo conjunto tem os elementos que estão nos dois conjuntos A e B ao mesmo tempo. Então, se eu tenho um conjunto A e um conjunto B, a interseção entre esses dois conjuntos é um novo conjunto que tem os elementos de A e de B ao mesmo tempo. Então, eu vou formalizar da seguinte forma. A interseção entre os conjuntos A e B é o conjunto A interseção B. Esse aqui é o símbolo de interseção, cujos elementos são todos aqueles que pertencem aqui só ajeitar a letra, pertencem a A e a B. Então, quando a gente estiver nos textos da gente, lá na matemática, o conectivo que vai entregar que a gente está se referindo à interseção de conjuntos é o I. Então, a união entre conjuntos, eu vou até voltar aqui para mostrar, a união entre conjuntos nós utilizamos o OU no texto, certo? Quando tiver uma redaçãozinha, um texto, um problema para resolver. E para falar da interseção, nós usamos o I, conectivo I, certo? Fiquem atentos a isso. Aos poucos a gente vai se acostumando com esses conectivozinhos, ok? Alguns exemplos aqui para a gente. Eu peguei os mesmos conjuntos A, B e C do exemplo anterior, lá da união, e eu quero calcular item A interseção B. Eu quero encontrar quem vai ser B interseção C. Eu também vou querer encontrar quem vai ser o conjunto A interseção B interseção C. Vamos ver quem é que a gente vai encontrar aqui? Esses conjuntos que eu quero, A interseção B, ele é um novo conjunto. Nesse novo conjunto, eu estou atrás de todos os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo. Então, olha só, o elemento Azinho minúsculo só está no conjunto Azão, não está no Bzão. O Bzinho minúsculo e o Dzinho minúsculo tanto pertencem ao conjunto Azão como pertencem ao conjunto Bzão. Esses aqui são os dois elementos que vão entrar na interseção. Não precisa repetir, coloca só uma vez. É o B e o D. Acabou-se. Esse é o conjunto de interseção entre os conjuntos A e B. Ou então, é a interseção dos conjuntos A e B. Ok? Letra B. Eu quero a interseção entre B e C. Quem entendeu pode dar uma pausa e tentar fazer por conta própria esses itens, certo? Não tem problema nenhum. Depois só dá o play no vídeo para verificar se você acertou ou não. Quem não entendeu direitinho, vamos fazer agora o item B. O item B eu quero a interseção entre os conjuntos B e C. Então aqui vai ser um novo conjunto. Quando eu digo isso é para você lembrar de colocar entre chaves. Se não colocar entre chaves vai errar. Certo? Tem que colocar entre chaves a sua resposta. Então B interseção C, a gente está atrás dos elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Eu vou olhar lá em cima para o conjunto Bzão e o conjunto Czão. Olha só para os elementos deles. Nós temos o Bzinho e o Czinho. Exatamente os elementos do conjunto C. Também vão ser todos os elementos do conjunto Bzão. Então, esses elementos vão estar na nossa interseção. Vai ser o B e o C. Finalmente, eu quero agora a interseção de três conjuntos. A ideia é a mesma. Eu vou pegar os elementos que estão nos três conjuntos ao mesmo tempo. Será que tem algum ou tem alguns elementos que estão nos três conjuntos ao mesmo tempo? Fique atento, olhe direitinho. Eu costumo normalmente marcar ou então riscar. Se tiver muito conjunto, você pode pegar um lápis. Vou pegar aqui uma outra cor, vai representar o meu lápis aqui. Pronto. Essa. Lembra grafite. Eu vou atrás daqueles elementos que estão em um conjunto e não estão no outro e vou cortar. Olha só, eu vou olhando de um por um. Lá no conjunto Azão. O A minúsculo está no conjunto A, mas não está no B, então eu já corto ele. Porque para estar na minha interseção tem que estar nos dois, em todos os conjuntos, certo? O Bzinho vai estar nos três. Esse aqui eu vou deixar. É o meu candidato a elemento da interseção. O D minúsculo está no conjunto A, ele está no conjunto B, mas não vai estar no conjunto C.
Para estar na interseção dos três, tem que estar nos três ao mesmo tempo. Então, o D minúsculo eu vou eliminar. Ele não vai estar na minha resposta. De todos os elementos, agora do A já analisei todos. Os que eu não tenho nos três conjuntos eu cortei, e os que tem nos três conjuntos eu deixei marcadinho embaixo. Vamos agora lá para o conjunto B. O elemento Czinho, ele não vai estar no conjunto A. Então, mesmo ele estando nos outros dois conjuntos, ele não vai estar na interseção dos três. Na interseção dos três, só vão ficar aqueles elementos que estão nos três conjuntos ao mesmo tempo. Então, a minha resposta aqui vai ser apenas o B. Assim, com poucos elementos, pode ser até que fique mais fácil da gente entender. Mas quando forem conjuntos muito grandes, vocês vão ver que essa ideia de cortar os elementos vai ajudar muito a gente. Tudo bem? Antes de falar dessas propriedades que tem ali embaixo, deixa eu mostrar um pouquinho da representação dessa ideia de interseção por meio de diagramas. Fazer o mesmo que eu fiz lá no outro conjunto. Eu vou dar um zoom aqui em cima da tela. Será que dá certo? Será que dá certo? Ixi, ficou muito curtinho o espaço. Muito curtinho. Como é que eu vou fazer? Aqui eu mudei um pouquinho, arrastei os espaços para criar um espacinho para a gente fazer aqui as representações que vão ser interessantes para a gente analisar, caso a gente tenha dois conjuntos. Assim, dois conjuntos onde uma parte deles está dentro do outro e um conjunto inteiramente dentro do outro. Nessa primeira situação, eu estou atrás da interseção entre os dois conjuntos. Repare que não tem nenhuma região que esteja nos dois ao mesmo tempo. Então, a interseção, quando eu penso no diagrama, eu estou atrás de regiões dos conjuntos que pertencem aos dois ao mesmo tempo. Aqui na segunda representação, nós temos esse pedacinho bem pequenininho aqui, ó, onde nós colocaríamos os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Tanto vai ter uma parte que pertence a um dos conjuntos, olha a tripinha de um dos conjuntos, como essa mesma parte que eu marquei, ela vai pertencer ao segundo conjunto. Tipo essa meia-lua. Então, essa região da meia-lua, ela vai representar os elementos que estão na interseção, que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Finalmente, se você tiver um conjunto dentro do outro, um conjunto como sendo o subconjunto do outro, esse que está dentro, todos os elementos dele também vão pertencer ao outro conjunto. Então, esse cara aqui vai ser o meu conjunto de interseção, exatamente idêntico a ele. A interseção vai dar esse cara. Então, quando a gente for representar por diagramas, a gente tem que ter em mente essas indicações aqui que eu estou marcando. Então, para a gente encerrar essa parte, falar um pouquinho das propriedades, vou deixar um espaço pequenininho lá embaixo. Uma das propriedades é com relação àquele último ali que eu escrevi, bem parecido com a primeira, lá da união de conjuntos. Se eu tiver dois conjuntos, como aqui no exemplo eu tenho o B e o C, eu tenho, eu não escrevi aquele textinho, sejam A, B, C conjuntos. Então, está aqui o textinho inicial das propriedades. A gente viu, eu vou pegar o exemplo anterior para a gente ilustrar bem. Se eu tenho um conjunto, que aqui foi o conjunto C, ele está inteiramente contido no conjunto B, numa situação como essa, na hora que eu vou calcular a interseção entre eles, a interseção é o que está dentro. Então, quando um conjunto está contido no outro, isso significa para a gente que a interseção entre os dois conjuntos, B interseção C, isso aqui vai dar o conjunto de dentro, que no caso é o C que está dentro do B. Então, a minha resposta dessa interseção seria o conjunto C. Lembrando também que isso tanto vale indo como voltando essa propriedade. A propriedade 2 e a 3, elas vão lembrar um pouquinho também as propriedades 2 e 3 lá da união de conjuntos, que seriam a comutatividade e a associatividade. Para quem não lembra a comutatividade, se eu trocar a ordem, A interseção B vai ser a mesma coisa se eu fosse encontrar B interseção A. Então, a troca da ordem dos conjuntos, quando for calcular a interseção, não vai fazer diferença, certo? E, finalmente, a comutatividade. Se eu for calcular a interseção entre três conjuntos, no caso de conjuntos pequenininhos, a gente não vai ter tanto problema. Mas conjuntos maiores, você pode fazer por partes. Calcula a interseção de dois deles e depois você calcula a interseção desse resultado com o terceiro. E tanto faz quem são os dois primeiros que você pega. Você pode fazer, por exemplo, a interseção dos outros dois. B interseção C primeiro.
Então faz primeiro o que está no parênteses, depois faz a interseção com o outro. Não tem problema nenhum, o resultado final vai ser o mesmo. Deixa eu puxar aqui a tela, quem quiser copiar dá uma pausa aí no vídeo. E vamos agora para a última operação de conjuntos. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem perguntar lá no nosso encontro do MITS, tudo bem? A nossa última operação, a diferença entre conjuntos, essa diferença entre conjuntos, tomar muito cuidado para não confundir com a subtração, com a diferença entre números, certo? Diferença entre conjuntos, ela tem até uma ideia parecida. Se eu quero a diferença entre dois conjuntos, um menos o outro, é como se eu tivesse um conjunto, menos seria retirar, excluir, eliminar os elementos que estão do outro. Eu tenho todos os elementos de um conjunto e desse primeiro conjunto eu vou retirar aqueles que são do outro. Eu vou ficar só com o que sobrou para ser a minha resposta. Então, para a gente formalizar isso, vai ficar assim. Ó. A diferença entre os conjuntos A e B é o conjunto... O símbolo para a diferença entre conjuntos é o mesmo lá dos números, é A menos B, é a diferença entre os conjuntos, e é o conjunto que tem os elementos que vão estar no primeiro conjunto, mas não estão no segundo conjunto, ou seja, é o conjunto A menos B cujos elementos pertencem ao conjunto A, é o primeiro elemento, como se eu estivesse lendo da esquerda para a direita. São os elementos cujos elementos pertencem ao conjunto A, mas não pertencem ao conjunto, como é feioso, B. Então, pegando aqueles mesmos três conjuntos que eu usei nos exemplos anteriores, a gente vai fazer o exemplo que vai ser o seguinte. Quem vai ser A menos B? Ou seja, eu quero escrever um novo conjunto que tem os elementos que estão no conjunto A menos os elementos que estão no B. Ou seja, eu vou retirar aqueles elementos que estão no A, eu vou retirar os que vão estar no B. Então, se tiver no A e no B ao mesmo tempo, eu não vou querer. A menos B, eu vou olhando aqui para o meu conjunto A, tem o A, o Bzinho e o D. O Bzinho tem no conjunto B, esse cara eu não vou poder colocar, são os elementos que estão no conjunto Azão, mas não estão no conjunto Bzão. O Bzinho está nos dois, eu não quero. O Dzinho também, ele está em um dos conjuntos e também está no outro. Eu não quero que está nos dois ao mesmo tempo. Para pertencer à diferença entre os conjuntos A e B, ou seja, é A menos B, vão ser os elementos que estão no conjunto A, mas não vão estar no B. Então, vai ser apenas o elemento A minúsculo, Azinho. Cuidado! Se eu fizer agora B menos A, eu mudei aqui a ordem, aqui a gente vai ter um cuidadozinho para tomar. B menos A, o que é que significa? Que eu estou atrás dos elementos que estão no conjunto B, mas não estão no conjunto A. Eu apaguei ali os risquinhos, porque agora eu vou fazer o seguinte. Eu quero encontrar os elementos que estão no conjunto B. Nós temos o B, o C e o D, são todos os elementos do B, mas eu só quero aqueles que não estão no conjunto A. No conjunto A nós temos o Bzinho e nós temos o Dzinho. Eu apaguei a vírgula, deixa eu voltar a vírgula aqui. Pronto, voltei a vírgula. O B e o D eu não quero. Opa, não é no A, é no conjunto B. O B e o D eu não quero. Eu só vou querer o elemento C, o Czinho. Então, B menos A é o conjunto que tem apenas o Czinho. Tudo bem? Conseguiram entender? Tentem fazer só vocês aí os itens C, D, E e F. Vamos ver se vocês conseguem. Lá no nosso encontro do MITS, eu vou resolver isso para vocês. Dá uma pausazinha no vídeo, certo? E tentem fazer esse exemplo. Não, acho que hoje mesmo eu vou fazer. Vou fazer o seguinte, dá uma pausa, tenta fazer sozinho. E agora a gente vai fazer ele para conferir. A menos C. A menos C é um conjunto, a gente tem que botar entre chave. São os elementos que estão no conjunto A, mas não estão no conjunto C. É da esquerda para a direita, é o que está no primeiro e não está no segundo. Então, olhando para o A e para o C, nós temos que o elemento B está nos dois, ó, o B está nos dois. Então, A menos C, eu não vou querer o B do conjunto A. Então, é o que está no A e não está no conjunto C.
vai ser o A minúsculo e o D, os elementos de A menos C. Agora, no item Dzinho, a gente vai ter o conjunto C menos o conjunto A. C menos A são os elementos que estão no conjunto C e não estão no conjunto A. Vai ser só o elemento Czinho. Repare que o Bzinho a gente já conferiu que estava nos dois ao mesmo tempo. Então, o Czinho está apenas no conjunto C. Ele vai estar na diferença. Somente ele. Tudo bem? Se vocês forem fazer agora o item E e o item F, quem não fez ainda, pausa o vídeo e faz aí. Quem já fez, acompanha comigo a solução. Vou apagar aqui os riscados. Porque com os riscos me ajuda um pouquinho mais. Vou apagar a chave. Já eu coloco. Colocando as chaves. Aqui que eu apaguei. Eu quero agora no item E os elementos que estão no conjunto B, mas não estão no conjunto C. B menos C. Então, quais são os elementos que vão estar nos dois ao mesmo tempo? O B minúsculo e o C minúsculo. Então, B menos C são os elementos que vão estar no conjunto B, mas não vão estar no conjunto C. Então, é um conjunto que tem apenas o elemento Dzinho, D minúsculo. Já C menos B, que é o próximo item, item F, conjunto C menos o conjunto B, C menos B, vai ter os elementos que estão no conjunto C, mas não estão no conjunto B. Não tem elementos que estejam em um e não estejam no outro. Todos os elementos do C também vão ser elementos do conjunto B. Então, por conta disso, esse conjunto ele vai ser vazio. No diagrama, a diferença entre esses conjuntos, a gente pode ficar atento em algumas situações. Quando eu tenho, por exemplo, dois conjuntos, aqui agora vai ficar bem apertadinho, não vai dar para fazer aquele desenhozinho. Vou fazer aqui embaixo. Quando nós temos dois conjuntos A e B, que eles não têm nenhuma parte em comum, ou então quando nós temos uma situação em que eles têm uma partezinha em comum, e nós podemos ter uma situação em que está um dentro do outro. Aqui o meu conjunto A, aqui o meu conjunto B, A e B, A e B. São três situações distintas, três situações diferentes. Só para ilustrar. Não são esses conjuntos A e B do exemplo não, viu? Não são. É só para vocês entenderem uma coisa. Se eu quiser fazer A menos B, eu vou marcar de laranja na primeira situação. A menos B seriam todos os elementos que estão em A e não estão em B. Esse é um dos casos que não tem nenhum elemento em comum. Então, os elementos que estão em A e não estão em B seriam todos os elementos de A. Tudo bem? Na segunda situação, nós temos alguns elementos que sejam comuns aos dois. Então, quando eu for calcular A menos B, quando eu for encontrar o conjunto A menos B, esses elementos vão estar naquela região apenas no conjunto A, mas que não vai ter nenhum pedacinho no conjunto B. E, finalmente, se eu tiver o B como sendo um conjunto dentro do conjunto A, essa é uma situação em que todos os elementos que vão estar fora do conjunto B e dentro do A, eles vão estar na diferença. São os elementos que estão no A, mas não estão no conjunto B. Tudo bem? Se eu quisesse fazer agora B menos A, a região vai ser diferente. Eu marquei de laranja A menos B. Eu vou marcar agora, deixa eu ver aqui com a cor, vou marcar de verde, B menos A. Na primeira situação, os elementos que estão em B, mas não estão no conjunto A, quando não tem nenhum elemento comum, vão ser todos os elementos do conjunto B. É a região todinha do conjunto B. No segundo caso, onde eu quero marcar os elementos que estão no conjunto B, mas não estão no conjunto A, a região que vai representar esses elementos seria o conjunto B menos A, seria essa região aqui, ó, que não vai pegar a interseção. Apenas os elementos que estão no B seria a minha região do conjunto B menos A. E, finalmente, lá embaixo, repare que todos os elementos do B também são elementos de A. Não tem como eu pegar B menos A marcando uma região. Esse conjunto B menos A, nesse caso, é uma região vazia, é um conjunto vazio. É o que ilustra o nosso item F, lá do exemplo. Certo? Quando um conjunto é subconjunto do outro, vai acontecer isso. A diferença entre eles vai ser vazia. Tudo bem? Para finalizar essa parte, as propriedades de diferença de conjuntos, nós vamos ter a propriedade 1,
propriedade 2. E a propriedade 3, será que vai dar espaço? Vai dar espaço, propriedade 3. Qual vai ser a minha propriedade 1? Vai ser esse último desenho que eu fiz aqui. Se A está contido em B, no caso que C está contido em B, deixa eu colocar aqui o enunciado corretinho. Propriedades sejam A, B, C conjuntos. Propriedade 1 é se B está contido em C, no caso C está contido em B, não é isso? Se C está contido em B, então o que é que vai acontecer? Se eu fizer C menos B, isso vai dar igual ao conjunto vazio. Aqui não vai dar espaço. Conjunto vazio. Ok. C, aqui é o conjunto C, contido no conjunto B. A propriedade 2, a gente vai ter uma situação que eu vou estar ilustrando aqui nessa primeira figura, que é quando a interseção dos conjuntos é vazia. Então, se a interseção de conjuntos for vazia, eu vou botar aqui não baseado naquele exemplo. Se A interseção B tiver essa interseção aqui vazia, ou seja, não tem nenhum elemento que pertença aos dois conjuntos ao mesmo tempo, quando eu fizer a diferença entre os dois, no caso aqui A menos B, isso aqui vai dar o primeiro conjunto. Se eu estiver fazendo B menos A, isso aqui vai dar o segundo conjunto, que seria o B, certo? E a terceira propriedade, eu vou colocar aqui embaixo, não esquecer que essa é uma situação em que A menos B é diferente de B menos A. Então, quando a gente faz A menos B, isso aqui não vai ser o mesmo conjunto que B menos A. Tudo bem? Não obrigatoriamente a gente vai ter esses camaradas aqui iguais. A menos B é uma coisa, B menos A é outra coisa, certo? Vão ter alguns casos em que eles vão ser iguais. Isso aqui só vai ser uma igualdade se o A for igual ao B, certo? Mas sempre que o A for diferente do B, então, quando eu troco a ordem na hora de fazer a subtração entre conjuntos, a diferença entre conjuntos, a gente vai ter resultados diferentes. Tudo bem? Quem está copiando pode pausar aí o vídeo, certo? Para terminar de copiar. E eu vou trazer mais um conceitozinho para a gente, que é o conceito de conjunto complementar. É um pouquinho parecido com esse lance da diferença entre conjuntos, mas é com relação mais ao conjunto universo. Tudo bem? Vamos lá. Uma observação interessante para comentar é o complementar de um conjunto A com relação ao conjunto B. Essa ideia do complementar, pela própria palavra complementar, tem a ver com o que falta, certo? É como se fosse o que falta no conjunto A para a gente chegar no conjunto B, para a gente ter o conjunto B. Então, essa ideia de complementar como sendo o que falta, né, os elementos que faltam no conjunto A, para eu obter o conjunto B, ela pode ser utilizada, na verdade ela vai ser utilizada, quando A é um subconjunto de B. Então, sempre que eu tenho uma situação em que eu tenho um conjunto que é subconjunto de outro, meu conjunto A, ele é um subconjunto B. Eu estou preocupado em saber quais são os elementos que faltam no conjunto A para eu chegar a ter todo o conjunto B, quando eu perguntar quem é o complementar do A com relação a B. Então, esse complementar tem a ver com a diferença entre conjuntos. Por quê? Se eu estou interessado em saber quais são os elementos que faltam para o conjunto A ser igual ao conjunto B, praticamente seria o conjunto B menos A. Então, formalizando isso aqui, a gente vai ter o seguinte. Deixa eu só afastar esse camaradinho daqui. Botar ele para cá. E vamos escrever logo aqui embaixo. Quem vai ser o complementar de um conjunto A com relação ao conjunto B? Esse complementar do conjunto A com relação ao conjunto B é indicado pelo símbolo. Tem tipo assim um C bonitão, A e o B aqui embaixo. A gente vai ler isso aqui exatamente como tem lá em cima. Complementar de um conjunto A com relação ao conjunto B, certo? É indicado por esse Czinho aí bonitão, A e o B lá embaixo.
cujos elementos, e isso aí é um conjunto, cujos elementos são aqueles que pertencem a B, cujos elementos pertencem ao conjunto B, mas não pertencem ao conjunto. Acho que eu vou ter que afastar um pouquinho mais esses conjuntos aqui. Espera aí. Vou botar mais para cá. Ao conjunto A, desde que A seja um subconjunto do conjunto B. Então a ideia é essa, tudo bem? Eu quero saber quem são os elementos que vão estar no conjunto B, mas não pertencem ao conjunto A. Então são os elementos que vão estar nessa região aqui. Esse complementar nós utilizamos normalmente quando nos referimos a subconjunto de um conjunto. Eu costumo utilizar complementar também com a outra simbologia envolvendo o conjunto universo. Então, se eu tenho uma situação que eu tenho o meu conjunto universo, uma outra situação que pode aparecer para a gente, e nesse conjunto universo eu tenho alguns conjuntos, tá, que eu vou colocar conjunto A e um conjunto B dentro desse universo, e eu quero saber quem é o complementar do conjunto A dentro do universo. Normalmente, situações em que eu quero, dentro do universo, complementar do universo, com relação ao universo, a gente não precisa falar do universo. Eu quero, por exemplo, só o complementar de A. Eu não preciso falar que é com relação ao universo. Se eu não falar quem é o outro conjunto, é porque a gente está se referindo ao conjunto universo. De novo, quando a gente fala sobre complementar, tem que ser um conjunto subconjunto do outro. Numa situação como essa que eu estou mostrando aqui nesse retângulo, onde tem o conjunto universo, o A é um subconjunto do universo, o B é um subconjunto do conjunto universo. Então a gente pode ter uma situação em que eu quero encontrar o complementar de A. Esse complementar de A, se eu não falar com relação quem é o conjunto, é porque já fica subentendido que é com relação ao universo. O símbolo que a gente usa, a gente pode usar um símbolo diferente daquele que eu indiquei lá em cima, é o A com uma barrinha em cima. E o que seria esse A com a barrinha em cima? É o complementar do conjunto A. E ele vai ser igual aos elementos do conjunto universo que não estão no conjunto A. É o universo menos A. Então, essa barrinha aí em cima do conjunto A quer dizer que eu estou interessado nos elementos que vão estar dentro do conjunto universo. Não importa se tem outro conjunto, mas eu não quero que esses elementos estejam no conjunto A. São os elementos que estão no universo, mas não estão no conjunto A. Essa região toda que eu marquei em vermelho, ela está associada aos elementos do conjunto A barra em cima aqui. Na verdade, é o complementar do conjunto A. Certo? Então, a ideia de complementar é praticamente essa aqui que eu estou mostrando para vocês. Para que a gente possa encerrar essa parte de operações de conjuntos, faltou comentar apenas algumas propriedades distributivas, que são propriedades que misturam as operações entre si, certo? Propriedades distributivas a gente vai ter as seguintes. Propriedade 1. Eu tenho 3 conjuntos, A, B, C, e eu quero esses conjuntos dentro do conjunto universo U. Se eu tenho A interseção, aí abre parênteses, B união C, você pode distribuir essa interseção entre os dois conjuntos e fazer o seguinte. A interseção B, primeiro, é como se o A estivesse fazendo a interseção com B, e isso vai ser a união com a interseção C. Então, reparem que esse A interseção, eu estou fazendo a interseção com cada um dos conjuntos lá dentro do parênteses. E depois eu estou fazendo a união dos resultados. Essa é uma propriedade que a gente vai ter
de poder distribuir a interseção entre a união de dois conjuntos. A gente também pode fazer a união B interseção C entre parênteses e poder, a partir daqui, distribuir esse A união com B e fazer a interseção com A união C. Então, esse resultado vai ser igual a união B primeiro e eu faço a interseção com A união C. Então, em alguns casos, ele pode pedir um desses resultados e você poder calcular ou o que ele pede ou calcular o outro, que o resultado vai ser igual, certo? Será que a gente consegue provar que essas igualdades são verdadeiras? Vocês conseguem representar essa distribuição dentro de um diagrama de Venn? Se a gente não conseguir, a gente vai tentar fazer isso lá no nosso encontro do MITS. Me lembrem, por favor, de representar essas propriedades usando diagramas de Venn, certo? Algumas outras propriedades que a gente vai ter são chamadas de fórmulas de De Morgan. Essas fórmulas elas envolvem o complementar do conjunto união e o complementar do conjunto interseção. Então, se eu tenho, olha só, cuidado, eu tenho o complementar de A união B. Isso aqui vai ser a mesma coisa se eu encontrar só o complementar do conjunto A e fizer a interseção com o complementar só do conjunto B. Então, uma coisa é calcular o complementar da união. Eu teria que calcular primeiro a união dos dois conjuntos e depois pegar só o complementar entre eles. E outra coisa seria calcular a interseção dos complementares. E o que a fórmula afirma é que esses dois cálculos vão dar o mesmo conjunto. Tudo bem? Aqui na fórmula de De Morgan 2, ela também vai trabalhar com o complementar, só que agora do conjunto interseção. Então, se eu tenho um complementar da interseção de dois conjuntos, ou seja, o que é que diz esse comecinho da fórmula 2? Você primeiro encontra quem é a interseção dos dois conjuntos e vai mostrar quem é o complementar dessa interseção. Só que isso é a mesma coisa de você pegar o complementar só de um conjunto e fazer a união com o complementar só do outro conjunto. É isso que dizem as fórmulas de De Morgan. São 4 propriedades distributivas bem interessantes que vale a pena a gente ver no diagrama de Venn. Eu não vou fazer hoje no vídeo, eu vou deixar para fazer essa representação lá no nosso encontro no MITS, que aqui a gente já mostrou muito conteúdo. Então, vamos resolver alguns exercícios para treinar um pouquinho o que a gente está vendo nesse vídeo da aula de hoje, certo? Quem quiser copiar, copia aí. Essas propriedades distributivas, só para quem quiser, porque elas vêm um pouquinho depois da parte de interseção de conjuntos. Então, você encontra essas propriedades lá pela página 16, certo? Quem estava seguindo com o livro bem na sequenciazinha, eu voltei um pouquinho, fui lá para a página 16, onde tem as propriedades distributivas. As de De Morgan eu acho que não tem no livro, certo? Então, as de De Morgan, como não tem no livro, vai ficar aí de brinde para vocês, certo? Fica essas formulazinhas de brinde que não tem no livro. A gente vai trabalhar só para mostrar mesmo no diagrama. Como não tem no livro, então não vai ter exercícios, eu acredito, sobre isso. Vamos ver lá no nosso encontro do MITS como é que a gente vai trabalhar. Tudo bem? Antes de começar a resolver exercícios, como foram muitos conteúdos, deixa eu fazer um pequeno resumozinho para a gente, certo? Para a gente não se perder. É bom que aqui eu já posso usar uma outra linguagem. Então, eu quero resumir aqui rapidinho quem seria o conjunto A união B, quem seria o conjunto A interseção B, quem seria a diferença entre o conjunto A e o conjunto B, quem seria o complementar de um conjunto A com relação a B e com relação ao complementar de um conjunto. Vamos ver aqui como é que a gente pode simplificar isso aqui. A união B, eu vou dizer que vai ser o conjunto dos elementos X, eu vou utilizar aquela linguagem da propriedade, tal que X é um elemento de A ou X é um elemento de B. Lembrando que a união a gente costuma usar o conectivo OU. Então, um elemento X ele vai pertencer à união se esse elemento for pertencente ao conjunto A ou se esse elemento pertencer ao conjunto B. Tudo bem? A interseção é formada por elementos X, tal que X ele tem que ser um elemento de A e esse X tem que ser um elemento de B. Então, a principal diferença entre união e interseção. Na união, nós estamos atrás dos elementos X.
que estão em A ou em B, ou seja, pode estar em qualquer um dos dois, vai estar na união. E no caso da interseção, o x ele tem que ser um elemento de A e tem que ser um elemento do conjunto B. Ou seja, na interseção, são elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Tudo bem? A diferença entre conjuntos vai conter os elementos x, tal que x ele é um elemento de A e x não é um elemento de B. Lembrando que aqui nós temos A menos B. Se eu estivesse colocando B menos A, seria outra escrita, certo? Quando nós formos falar de complementar de um conjunto, é bom deixar claro que o complementar ele vai existir quando um conjunto for subconjunto do outro. Então, se A for um subconjunto do conjunto B, o complementar de A em relação ao conjunto B vão ser os elementos x, tal que x pertence ao conjunto B e x não pertence ao conjunto A. Então, pelo que a gente está vendo, esse negócio de complementar é muito similar com o conjunto de diferença. A gente pode até escrever que o complementar de A com relação a B nada mais é do que B menos A. É a mesma coisa, você pode simplesmente encontrar B menos A. É só deixando claro que a gente precisa que um esteja contido no outro. E para finalizar, se eu simplesmente ver essa barrinha em cima, eu vou até botar aqui mais embaixo, ficou meio apertadinho, eu estou me referindo ao complementar do conjunto A com relação ao conjunto universo. Então, aqui vai ser o universo menos o conjunto A. Está aqui um resumozinho para a gente, com os conjuntos união, interseção, diferença e complementar, escritos na forma de propriedades. Tudo bem? Vamos ver como é que seriam esses camaradas nos exercícios. O primeiro exercício que nós vamos resolver é o exercício 7 da página 16 do nosso livro. O exercício diz o seguinte: são dados os conjuntos A, B, C e D, como eu escrevi aí, certo? Aí pede para determinar alguns itens, eu botei só alguns para a gente resolver. Esses conjuntos que ele está nos dando, eles são subconjuntos e conjuntos numéricos. Então a gente vai precisar saber um detalhezinho sobre esses conjuntos numéricos que a gente ainda não comentou. A gente vai ter uma aula só sobre conjuntos numéricos. Mas esse Z é o conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros. E este N que ele está nos dando aí é o conjunto dos números naturais. Conjunto dos números naturais. No conjunto dos números naturais, eu acredito que o livro de vocês ele trabalha com os números que vão do 0 para cima, sendo usados para contar. Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5 em diante. Já o conjunto dos números inteiros seriam tanto os naturais como os valores negativos. Então a gente vai ter o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. É um conjunto infinito com os naturais. E os inteiros, além do 0, 1, 2, 3, 4, 5 em diante, nós vamos ter o menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Então, da forma como ele nos mostra esses conjuntos A, B, C e D, dessa forma eu acho um pouco complicado da gente entender. Eu prefiro escrever quem são os elementos de um por um. Aqui, por serem conjuntos finitos, fica fácil para a gente. Então, nós vamos ter que reescrever esses conjuntos na forma tabular. Aquela forma que expressa realmente quem são cada um dos elementos desses conjuntos. Eu acho que assim fica mais fácil para a gente. Então, vamos lá. Conjunto A são elementos de números inteiros, pertencentes ao conjunto dos inteiros, tais que esses elementos x vão estar entre menos 4 e 2, sendo que é menos 4 menor que x, menor ou igual a 2. Então, se o x, que são os meus elementos do conjunto A, são maiores que o menos 4 não entra. Quando não tiver o tracinho no meu símbolo de desigualdade, aquele número que está aparecendo ali ele não vai entrar. Só vai entrar o próximo. Então é do menos 4, depois dele, né, se pensar para cima, que é números maiores que o menos 4, a gente vai ter o menos 3. Nós vamos ter o menos 2. Sim, o menos 3 é maior que o menos 4, viu?
menos 1, 0, 1. E quando que a gente vai parar? No caso, como tem o símbolo de desigualdade no final, no caso é menor ou igual, né? Tem essa igualdade, esse tracinho embaixo, a gente vai ter x menor ou igual que 2, então o 2 entra. Quando tiver o tracinho, é porque esse número que tem ali do lado, ele vai entrar no meu conjunto. 1 e 2, e aqui eu termino. Tudo bem? Todos esses números que estão aí, eles são maiores do que menos 4. Sim, o menos 3 é maior que o menos 4. Professor, não. Para você saber quem é o maior, pensa como se eles estivessem numa reta. A gente tem o 0, à direita do 0 os positivos, 1, o 2, o 3. Os números maiores sempre vão estar mais à direita do que os menores. Aí à esquerda do 0 nós temos o menos 1, o menos 2, o menos 3 e o menos 4. Se você quiser saber quem é o maior de dois números, você vai olhar e ver qual está mais à direita na reta. Quem tiver mais à direita é o maior, o que tiver mais à esquerda é o menor. Então, de menos 4 até o 2, a gente está preocupado com os números, eu vou até marcar aqui, ó, que vão estar entre o menos 4, e eu não vou pegar ele, até chegar lá no 2, como tem o tracinho, eu pego o 2, são esses números aqui. Só que eu só vou querer os inteiros, viu? Eu não vou querer os números fracionários, só os inteiros. Entenderam? Usando esse raciocínio, mesmo raciocínio, quem vai ser o conjunto B? O lance do conjunto B é que aqui nós temos o x pertencente ao conjunto dos números naturais, ou seja, é do 0 em diante. E eu quero que o x seja menor ou igual que 3. Então vai ser 0, 1, 2. O 3 tem o tracinho ali no símbolo, então eu vou parar aqui exatamente no 3. O 3 entra. Já o conjunto C, ele é um subconjunto dos inteiros em que os elementos x vão estar entre menos 2 e 5. Repare que nos símbolos nenhum deles tem tracinho. Então, esses números que estão aí nas extremidades não vão entrar no conjunto. É só quem está realmente no meio deles. Quem são os inteiros que estão no meio entre o menos 2 e o 5? Vão ser o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Finalmente, o conjunto D, eu quero os números x pertencentes aos inteiros, tais que 3 é menor ou igual que x, que é menor ou igual que 8. O x está no meio, entre 3 e 8. A diferença do conjunto D para o C, olha para o símbolo, olha para o símbolo. Como tem o tracinho embaixo, esses números que estão aparecendo aí, eles vão entrar no nosso conjunto. Então, o 3 ele vai pertencer ao conjunto. E todo mundo que estiver no meio, entre o 3 e o 8. 3, 4, 5, 6, 7 e o 8 também. Tem o tracinho, então o 8 entra. Eu acho que agora vai ficar mais fácil a gente resolver essa questão. O item A. O item A, ele quer A união B. O conjunto A união B vai ser os elementos que estão no conjunto A e no conjunto B ao mesmo tempo. O primeiro exercício que nós vamos resolver é o exercício 7 da página 16 do nosso livro. O exercício diz o seguinte: são dados os conjuntos A, B, C e D, como eu escrevi aí, certo? Aí pede para determinar alguns itens, eu botei só alguns para a gente resolver. Esses conjuntos que ele está nos dando, eles são subconjuntos e conjuntos numéricos. Então a gente vai precisar saber um detalhezinho sobre esses conjuntos numéricos que a gente ainda não comentou. A gente vai ter uma aula só sobre conjuntos numéricos. Mas esse Z é o conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros. E este N que ele está nos dando aí é o conjunto dos números naturais. Conjunto dos números naturais. No conjunto dos números naturais, eu acredito que o livro de vocês ele trabalha com os números que vão do 0 para cima, sendo usados para contar. Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5 em diante. Já o conjunto dos números inteiros seriam tanto os naturais como os valores negativos
Então a gente vai ter o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. É um conjunto infinito, conjuntos naturais. E os inteiros, além do 0, 1, 2, 3, 4, 5 em diante, nós vamos ter o menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Então, da forma como ele nos mostra esses conjuntos A, B, C e D, dessa forma eu acho um pouco complicado da gente entender. Eu prefiro escrever quem são os elementos de um por um. Aqui, por serem conjuntos finitos, fica fácil para a gente. Então, nós vamos ter que reescrever esses conjuntos na forma tabular. Aquela forma que expressa realmente quem são cada um dos elementos desses conjuntos. Eu acho que assim fica mais fácil para a gente. Então, vamos lá. Conjunto A são elementos de números inteiros, pertencentes ao conjunto dos inteiros, tais que esses elementos x vão estar entre menos 4 e 2, sendo que é menos 4 menor que x, menor ou igual a 2. Então, se o x, que são os meus elementos do conjunto A, são maiores que o menos 4 não entra. Quando não tiver o tracinho no meu símbolo de desigualdade, aquele número que está aparecendo ali ele não vai entrar. Só vai entrar o próximo. Então, é do menos 4, depois dele, né, se pensar para cima, que é números maiores que o menos 4, a gente vai ter o menos 3. Nós vamos ter o menos 2. Sim, o menos 3 é maior que o menos 4, viu? Menos 1, 0, 1. E quando que a gente vai parar? No caso, como tem o símbolo de desigualdade no final, no caso é menor ou igual, né? Tem essa igualdade, esse tracinho embaixo, a gente vai ter x menor ou igual que 2, então o 2 entra. Quando tiver o tracinho, é porque esse número que tem ali do lado, ele vai entrar no meu conjunto. 1 e 2, e aqui eu termino. Tudo bem? Todos esses números que estão aí, eles são maiores do que menos 4. Sim, o menos 3 é maior que o menos 4. Professor, não. Para você saber quem é o maior, pensa como se estivessem numa reta. A gente tem o 0, à direita dos zeros positivos, 1, o 2, o 3. Os números maiores sempre vão estar mais à direita do que os menores. Aí à esquerda do 0 nós temos o menos 1, o menos 2, o menos 3 e o menos 4. Se você quiser saber quem é o maior de dois números, você vai olhar e ver qual está mais à direita na reta. Quem tiver mais à direita é o maior, o que tiver mais à esquerda é o menor. Então, de menos 4 até o 2, a gente está preocupado com os números, eu vou até marcar aqui, ó, que vão estar entre o menos 4, e eu não vou pegar ele, até chegar lá no 2. Como tem o tracinho, eu pego o 2. São esses números aqui. Só que eu só vou querer os inteiros, viu? Eu não vou querer os números fracionários, só os inteiros. Entenderam? Usando esse raciocínio, mesmo raciocínio, quem vai ser o conjunto B? O lance do conjunto B é que aqui nós temos o x pertencente ao conjunto dos números naturais, ou seja, é do 0 em diante. E eu quero que o x seja menor ou igual que 3. Então vai ser 0, 1, 2. O 3 tem o tracinho ali no símbolo, então eu vou parar aqui exatamente no 3. O 3 entra. Já o conjunto C, ele é um subconjunto dos inteiros em que os elementos x vão estar entre menos 2 e 5. Repare que nos símbolos nenhum deles tem tracinho. Então, esses números que estão aí nas extremidades não vão entrar no conjunto. É só quem está realmente no meio deles. Quem são os inteiros que estão no meio entre o menos 2 e o 5? Vão ser o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Finalmente, o conjunto D, eu quero os números x pertencentes aos inteiros, tais que 3 é menor ou igual que x, que é menor ou igual que 8. O x está no meio, entre 3 e 8. A diferença do conjunto D para o C, olha para o símbolo, olha para o símbolo. Como tem o tracinho embaixo, esses números que estão aparecendo aí, eles vão entrar no nosso conjunto. Então, o 3 ele vai pertencer ao conjunto, e todo mundo que estiver no meio, entre o 3 e o 8. 3, 4, 5, 6, 7 e o 8 também. Tem o tracinho, então o 8 entra. Eu acho que agora vai ficar mais fácil a gente resolver essa questão. Então, o conjunto A união B. A união B é o conjunto formado pelos elementos que estão em A ou em B. Ou seja, eu vou juntar todo mundo num conjunto só. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1. Deixa eu apagar aqui, depois eu coloco o F de novo. 2 e 3. Eu acho que vai até o 3. Não está faltando ninguém. Já o conjunto A interseção B,
nós vamos ter os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo. Olhando lá para os conjuntos, os nossos elementos vão ser o 0, o 1 e o 2. Então, a união a gente junta todo mundo e na interseção eu vou pegar aqueles elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. Vou botar aqui de novo a minha letra F, que eu apaguei por conta do espaço. Letra F pede A, interseção B, interseção C. Eu vou querer aqui criar um conjunto com os elementos que vão estar nesses três conjuntos ao mesmo tempo. Eita, é muito elemento, muito complicado. Não é tanto não. O que é que eu vou usar de estratégia? Eu vou marcar aqueles elementos que estão nos três conjuntos. O menos 3 só vai estar no A, o menos 2 só vai estar no A, o menos 1 está no A e no C, não me interessa. Olha aqui para o número 0. Olha para o número 1. E eu acredito que o número 2. São esses três números que vão pertencer aos três conjuntos ao mesmo tempo. Então, são esses três números que vão pertencer à minha interseção. É o 0, o 1 e o 2. Para finalizar essa letra H, ela pode parecer um pouco complicada porque tem esse parênteses. Então, a melhor forma de você fazer essa letra H é resolvendo parênteses por parênteses. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar os meus conjuntos para não ter que copiar de novo. E vou criar mais uma página. Só um minutinho. Vou copiar a minha letra H, que é a que eu quero resolver. E eu vou levar lá para outra página. Pronto. Eu acho que agora vai dar certo. Aqui a gente tem mais espaço. Para resolver essa letra H, eu vou primeiro encontrar quem vai ser a união D. A união, eu vou fazer parênteses por parênteses e depois eu vou fazer a interseção entre os parênteses. Então, quem vai ser a união D? A gente vai ter o número menos 3, o menos 2, não esquece da chave, quase que eu esqueço, menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Repare que do menos 3 até chegar no 2 são os elementos do conjunto A. E do 3 até chegar no 8 são os elementos do conjunto D. Como eu quero a união, eu estou juntando tudo isso num conjunto só. Agora eu vou fazer outro parênteses. B união C. O conjunto B união C, eu vou pegar o conjunto B e o conjunto C e unir todo mundo num conjunto só. Não precisa repetir elementos. Então, menos 1, 0, só coloco uma vez. 1, 2, 3 e 4. Finalmente, agora eu quero a interseção desses dois conjuntos. A minha resposta vai ser a união D, interseção com B união C. Vão ser os elementos que estão nesses dois parênteses aí ao mesmo tempo. Dá para a gente marcar com outra cor para ficar mais fácil de entender. Olha só, como está todo mundo em sequência, fica mais tranquilo, fica mais fácil. Eu acho que esses elementos que estão aqui são exatamente os elementos que estão no outro conjunto. Acaba sendo a nossa resposta exatamente outro conjunto, que seria o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Você pode até botar como resposta a união D, interseção B união C, como sendo igual ao conjunto B união C. São exatamente os mesmos elementos. Certo? Os outros itens dessa questão eu quero que vocês façam. Vai contar como tarefa de classe, certo? Além dos exercícios, das atividades e dos exemplos que eu já fiz, façam os outros itens dessa questão aqui no caderno de vocês também. Tudo bem? Vamos para mais um exercício para a aula de hoje. Quem quiser copiar, copia aí. Deixa eu voltar para outra parte. Dá uma pausa, copia esse item H, certo? Quem não copiou ainda, copia. Eu vou voltar lá para outra página. Quem não copiou aqui, dá uma pausa no vídeo e copia. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem perguntar lá no nosso encontro do Meets de quinta-feira. Essa quinta-feira vai ser exatamente para tirar dúvida e resolver mais alguns exercícios. Vamos lá.
Vamos fazer agora o exercício 8 da página 16. Sabendo que essa interseção T é igual a ABD, S é igual a ABCD e S união T é igual a ABCDEF. Copie o diagrama abaixo no seu caderno e represente nele os elementos do conjunto S e do conjunto T. E agora, como é que eu vou fazer? A dica que eu dou para vocês é começar sempre pela interseção, certo? Na interseção dos dois conjuntos, seria essa região aqui de dentro. Vai ter os elementos A, o B e o D. Ele nos diz que o conjunto S tem os elementos A, B, C, D. Então, no S nós vamos ter o A, o B e o D já estão marcados. Reparem que o que está na interseção já está no conjunto S. Só está faltando colocar no conjunto S o elemento C. Esse C vai ficar nessa região bem aqui. Ó. É um elemento do conjunto S que não vai estar no conjunto T. E ele nos informa que S união T vai ter os elementos A, B, C, D, E, F, G. Repare que da união só tem alguns elementos que eu ainda não coloquei. Os elementos que eu não coloquei não vão poder estar no conjunto S nem na interseção. Vão estar exclusivamente no conjunto T, apenas no T. Quais são os elementos que estão faltando colocar que estão lá na união? Nós vamos ter o elemento E, o F e o elemento G. Então, essa aqui vai ser a representação por meio do diagrama desses conjuntos que ele nos deu, certo? A dica que a gente ainda vai usar até no outro conteúdo da gente é sempre começar pela interseção. A interseção ela vai trazer muita informação para a gente. Começar por ela vai ser bastante interessante. Tudo bem? Termine aí de copiar quem não copiou e a gente vai encerrar a nossa aula por aqui. Até mais, qualquer dúvida vocês podem perguntar lá no nosso encontro do Mix. Tchau, tchau, pessoal.